Olá, meus amigos. Então, retomando aí o estudo dos princípios, nós estamos vendo aí o princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. E agora, eu até no bloco anterior havia ressaltado aí as generalidades, as características aí desse princípio, né? Que ele é subsidiário, fragmentário e seletivo. Então, vamos dar uma olhada em cada uma dessas características, porque isso é importante, tá? Vamos dar uma olhada aí. Então, quando nós dizemos que o direito penal é subsidiário, porque ele somente vai... o direito penal ele vai ter uma intervenção abstrata quando os outros meios, né, os outros ramos do direito, eles foram completamente ineficazes. É por isso, a ideia de subsidiariedade traz a ideia de última ratio. A ideia de subsidiariedade traz a ideia de última ratio, de última trincheira no combate aos comportamentos humanos indesejados. Então, o direito penal é o último recurso, é a última trincheira, é a última ratio, é o último instrumento para combater comportamentos humanos desejados. Quando todas as outras formas elas falharam, aí nós vamos chamar o direito penal. Olha lá. Então, essas condutas humanas indesejadas, elas afetam de forma intolerante, né, insuportável aí a estabilidade social. E em razão disso é que se convoca o direito penal para agir. Por isso que ele é subsidiário. Primeiro, eu tenho que chamar outras áreas, eu tenho que tentar outros instrumentos. Se não foram suficientes, aí a gente convoca o direito penal, que é como se fosse o batalhão de operações táticas, é o BOP, é o COT, é operações táticas, aquele cara com o maior armamento, mais poderoso, mais treinado. Então, quando tudo deu errado, vai lá e chama o direito penal, né? Então, o Bittencourt, ele já, né, o César Roberto Bittencourt, ele dizia isso, olha só. Se outras formas de controle não são suficientes, aliás, para a tutela do bem, então não há por que se criminalizar, porque eu consigo fazer a contenção desses comportamentos indesejados utilizando outros instrumentos. Tá? Então, olha só, maior necessidade de proteção social é o que vai distinguir as situações, né, o que faz com que o direito penal seja utilizado é a maior ou menor necessidade de proteção social. Né? Então, quanto mais relevante aquele bem jurídico, aí nós vamos ter aí a proteção do direito penal. Então, lembrando que a subsidiariedade ela está relacionada, então, ao caráter de último recurso, de última trincheira, de última ratio. Última ratio. Tá? É essa a ideia. Então, segunda característica aí é da fragmentariedade. Da fragmentariedade. O que diz isso? Olha lá. Para que o direito penal vá intervir, eu só vou chamar o direito penal quando eu tiver relevância na lesão ou perigo de lesão ou bem jurídico, ou for intolerável essa lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Então, primeiro, eu preciso ter o quê? Uma relevância. Como nós dissemos aqui, a fragmentariedade, ela indica que aquele bem jurídico ele é de alguma forma relevante para coexistência, para convivência em sociedade. E essa possibilidade de lesão ou perigo de lesão, a lesão ou perigo de lesão, deve ser intolerável pela sociedade.
Não pode haver tolerância com relação a isso. Por isso que a sociedade não tolera agressões ao patrimônio privado. Daí que foram criados os crimes de furto, roubo, apropriação indébita, estelionato, receptação e por aí vai. A sociedade também não tolera agressões à liberdade sexual, à dignidade sexual. Daí que criaram vários crimes que cuidam disso, como estupro, estupro de vulnerável, a importunação sexual, e aí nós temos aí a casa de prostituição, rufianismo, enfim, existe uma série de crimes ligados à proteção da dignidade e liberdade sexual. Por quê? Porque esse tipo de comportamento ele tem relevância e ele é intolerável. Tem relevância e é intolerável. Então, olha só, o princípio que nós chamamos de insignificância, ele é um desdobramento lógico dessa fragmentariedade. Ou seja, só interessa ao direito penal, só tem cabimento você movimentar a máquina do Estado, né, manejar uma ação penal, promover uma ação penal, se houver de fato relevância na lesão ou no perigo de lesão e intolerância na lesão ou no perigo de lesão. Daí que se a ofensa for ínfima, nós vamos dizer que a insignificância não vale a pena o direito penal cuidar disso, movimentar a máquina estatal e aí o indivíduo é absolvido. Então a insignificância está ligada à ideia de fragmentaridade, né? Então, olha só, o direito penal ele não deve sancionar todas as condutas lesivas aos bens jurídicos, mas somente aquelas mais graves, aquelas mais perigosas, né, praticadas aí contra bens jurídicos relevantes. Contra bens jurídicos relevantes. Então, é interessante adotar o quê? Uma graduação de condutas inaceitáveis, tipificando penalmente. Por isso que as penas elas são graduadas de maneira muito distinta. Você pega a pena do furto, ela é diferente do roubo, que é diferente do latrocínio. Por quê? Porque é inegável que a gravidade, a ofensa social de um furto é menor do que a ofensa social de um roubo, que é menor do que a ofensa social de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então há esse gradiente dentro da estruturação do direito penal, e isso está muito ligado à fragmentariedade. Então, esse caráter, né, fragmentário do direito penal, ele dá uma indicação de que o direito penal não deve sancionar todas as condutas lesivas, como a gente viu aí, né? Somente os bens jurídicos, as condutas mais relevantes que atingem bens jurídicos relevantes. Então, dentro desse contexto de ideias, seria correto a gente afirmar que o legislador ordinário ele não tem ampla liberdade, ele não pode sair escolhendo qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de bem jurídico para sancionar penalmente, né, para elevar a conduta e o status de crime. Veja só, só aquilo que for mais relevante é que deve ser efetivamente sancionado aí pelo direito penal. Então, vamos dar uma olhada aí na conceituação da insignificância. E a ideia de significância, a gente trabalha com a ideia de tipicidade formal e tipicidade material, meus amigos. Tipicidade formal e tipicidade material. Então, só é mais ou menos assim, para que uma conduta ela seja considerada criminosa, pelo menos num determinado momento, é preciso o quê? Que a gente faça um juízo de tipicidade. Então, para verificar se a conduta é de fato criminosa, nós vamos ter que analisar a tipicidade. Lembram do estudo lá da tipicidade? A tipicidade é a subsunção, é encaixar o fato a uma norma. Então a tipicidade formal é essa perfeita adequação, né, do fato ao tipo penal abstratamente descrito na lei. Então, beleza, encaixou. Então nós temos tipicidade formal. Mas não basta a tipicidade formal para indicar a necessidade de incidência do direito penal. Nós temos que ver também a tipicidade material. Ou seja,
a verificação da relevância e da intolerância da lesão. Então, dizer que aquela lesão é relevante e intolerante está dentro da ideia de tipicidade material. Então, às vezes a conduta ela é formalmente típica, mas a lesão pode ser desprezível. Não é uma lesão relevante ou intolerante. Então é isso que se verifica aí para aplicar o princípio da insignificância. Então a tipicidade formal é o mero encaixe do fato à norma, e na tipicidade material é que nós vamos fazer o juízo de relevância e intolerância com relação àquele comportamento. Então o princípio da insignificância, na verdade, ele é uma orientação que não desconhece a antijuridicidade, ele não está levando em consideração a ilicitude, mas ele deixa de considerar a necessidade de punição do Estado, a intervenção estatal punitiva. Por quê? Porque, embora formalmente típica uma determinada conduta, ela pode ser não materialmente típica. Por quê? Porque a ofensa ao bem jurídico é irrelevante e é tolerável. Então, só para que a gente dê um exemplo aqui e possa entender. Imagine que um de vocês está na cantina, está numa lanchonete, e eu chego lá e começo a bater papo. Vocês compraram uma Coca-Cola. Coca-Cola tem valor econômico. Coca-Cola é um bem apreciável do ponto de vista econômico. Então, se eu me apoderar desse bem, eu estou praticando furto. Então, você está ali conversando, tal, você dá uma distraída, eu vou lá e dou um gole na sua Coca-Cola. Eu subtraí, a Coca-Cola foi paga com dinheiro por você. Coisa alheia a móvel, sim, é coisa alheia a móvel. Aquele líquido que tem um valor econômico foi subtraído por mim. Mas a pergunta é, beleza, é tipicamente formal, encaixa na norma do furto. Mas tem relevância material um gole de Coca-Cola? Será que é razoável movimentar toda a máquina pública estatal, né, delegacia de polícia, ou a promotoria, aí vai ter lá audiência, etc., eventualmente um recurso, o custo disso tudo, de movimentação da máquina estatal por um gole de Coca-Cola, né? Será que isso tem razoabilidade? Não tem. Então, embora a minha conduta de ter engolido, tomado lá um gole da Coca-Cola, eu subtraí coisa alheia móvel, né, porque eu não pedi autorização, materialmente, do ponto de vista material, essa conduta ela é irrelevante. Ela é irrelevante e ela é tolerável. Tá? Então, aí a ideia de insignificância. E aí a gente tem que dar uma olhada na origem, né? Onde que começou essa ideia de insignificância. O primeiro a enunciar e começar a tratar disso foi Klaus Roxin, lá por volta de 1964, na Alemanha, né? Alguns falam da origem do princípio da insignificância lá no direito romano, voltando lá para trás no direito romano, né? Minima non curat praetor, ou seja, não tem importância, não vamos levar ao pretor, ao julgador, situações insignificantes. Tá? Então, essa é a origem histórica aí do princípio da insignificância. Modernamente enunciado por Roxin, né? Modernamente enunciado por Klaus Roxin, mas que alguns sugerem que teve início lá atrás, lá no direito romano, Previsão, né? Veja, vocês não vão encontrar o princípio da insignificância esculpido numa regra de direito penal, né? Ele não está enunciado, ele não está descrito na legislação brasileira, né? Ele é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Ele é uma construção, né? O pensamento, a doutrina são pensadores, filósofos que ficam ali construindo ideias relacionadas ao nosso sistema. E a jurisprudência é o conjunto de julgamentos na mesma direção. Então, os julgadores eles começam a analisar e entender naquele mesmo sentido, aquilo vira a jurisprudência. Então, não há uniformidade com relação à aplicação da insignificância. Eu vejo algumas situações que são até absurdas, de valores até
significantes, altos, porque a gente vai já ver os critérios aí, mas em cada o julgador ele vai analisar ali com os seus olhos, dentro do seu critério. O que é importante é lembrar da tipicidade formal e material. Então, ele não está expresso na legislação brasileira, ele não está expresso nas normas constitucionais, é uma construção. Bacaninha, natureza jurídica, né? A natureza jurídica é de uma causa supralegal, tá acima da lei, de exclusão da tipicidade. Olha só, se nós estamos falando em tipicidade formal e material, uma vez que haja a tipicidade formal, se não há a tipicidade material, então não há o que se falar em crime. Porque se a tipicidade não está completa e eu preciso das duas para ter a tipicidade geral, eu preciso ter tipicidade formal e material, e eu só tenho um pé aí, né, só a formal e a material não se configura, então não há o que se falar de tipicidade. E tipicidade é um elemento de quem? De quem? De quem? Do fato típico. Lembram? Conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade. Ora, se eu excluir a tipicidade por ausência da sua substância, da tipicidade material, se não há o que falar em tipicidade, não há o que se falar em fato típico. E se não há o que se falar em fato típico, não há o que se falar em crime. Então, a natureza jurídica é uma causa de exclusão da tipicidade. Então, olha só, o princípio da insignificância, eu tenho tipicidade formal, mas eu não tenho tipicidade material. Eu não tenho nem relevância e nem insuportabilidade daquela lesão ou perigo de lesão. Então, ausente a tipicidade material, existe apenas o pé da tipicidade formal, e isso não é suficiente. Daí a exclusão da tipicidade geral, né? Então, o STF ele entende que a aplicação do princípio da insignificância é uma interpretação restritiva da lei penal, porque ele vai por limites, né? Como eu falei, o furto da Coca-Cola, do gole da Coca-Cola. Então, olha lá, princípio da insignificância é o mesmo que uma interpretação restritiva da lei penal. Olha lá. A descrição do furto é muito aberta do que seria coisa alheia móvel. Assim, o princípio da insignificância ele vai restringir esse alcance. Ele vai restringir o que é coisa alheia móvel. Então, olha lá, a subtração de um copo d'água, uma tampa de caneta, um gole da Coca-Cola, um gole na cerveja. Se bem que dependendo da cerveja, né, meus amigos? Tem cerveja carinha, muito cara aí. Mas, enfim, brincadeiras à parte, nós temos a ideia, então, de que o princípio da insignificância é um limitador a certas normas penais. Ok? Fundamento. Fundamento. Qual é o fundamento de aplicação aí do princípio da insignificância? Ele vai estar fundado na ideia de proporcionalidade e de equidade, né? O princípio da insignificância, olha lá, intervenção mínima, finalidade de estabelecer uma adequada proporcionalidade entre o delito e a pena, né? O artigo 59 do Código Penal que eu estou colocando aí é a primeira baliza de cálculo de pena. Então, o fundamento ele está calcado na proporcionalidade e na equidade. Proporcionalidade e equidade. É desproporcional a sanção, né? Você levar alguém para a cadeia pela subtração de uma tampa de caneta Bic. É desproporcional, não é equânime a punição de alguém que toma um gole de Coca-Cola, embora a Coca-Cola tenha valor econômico. Então, é isso que se busca dentro da ideia de princípio da insignificância, né? O fundamento é a proporcionalidade e a equidade. Proporcionalidade e equidade. Legal? Seguindo então, olha só, eu montei um quadro comparativo para ficar bem visual para vocês aí. Quais são os critérios adotados para aplicação da insignificância, tanto no STF quanto no STJ?
Então, o STF ele traz como requisitos de ordem objetiva, olha só, mínima ofensividade da conduta do agente, o STJ também. Nenhuma periculosidade social da ação, STJ também. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, o STJ vai nesse sentido. Inexpressividade da lesão jurídica provocada, STJ também concorda. Então, até aqui, no primeiro critério aqui, os dois andam juntos. Olha só, o STF, nos seus julgados, analisa a realidade econômica do país. Já o STJ, ele bate o olho na condição pessoal da vítima. Então, por exemplo, o STF tem julgados, às vezes, é uma bicicleta. Aí você vai ver, a bicicleta custava 70, 80 reais, 200 reais, o STF entende que é insignificante. Só que, por exemplo, ele não leva em conta, imaginem meus amigos, um trabalhador que utiliza a bicicleta dele para ir e voltar todo dia para o trabalho, porque assim ele economiza dinheiro da condução para poder comer no horário de trabalho. Se a bicicleta dele custa 70 reais e ela for furtada, a gente não pode dizer que é insignificante. Pode ser insignificante para alguém que ganha um salário bom, que tem estabilidade, que tem boas condições financeiras. Agora, para um trabalhador que depende daquele meio de transporte para poder comer muitas vezes, porque é o dinheiro que ele economiza da condução, então me parece que nesse ponto o critério do STJ de olhar para a vítima, a meu ver, é mais justo, né? É mais justo. Bom, o STF admite nos crimes contra a administração pública, né? Existe um rol de crimes contra a administração pública que está na parte especial do código, como por exemplo peculato, prevaricação, concussão, corrupção ativa, passiva, enfim, falso testemunho e por aí vai. E o STJ não admite nos crimes contra a administração pública, porque ele entende que a moralidade pública é relevante. O STF não admite nos crimes contra a fé pública, como falsificação de documento, falsa identidade, falsificação de moeda, etc. E aí o STJ também não admite, porque não dá para relativizar a fé pública. E ambos não admitem no tráfico de drogas. Lembrando também que, em geral, crimes com violência e grave ameaça não se aplica aí o princípio da insignificância. Tá? Então, olha só, no furto, né? Então, é o que eu coloquei para vocês. Não se deve considerar isoladamente o valor da coisa, mas o contexto do crime. Né? Então, a gente tem que analisar o impacto social. Não basta, eu já vi decisões do STF, R$400 é insignificante. Para quem, cara pálida? Depende da pessoa, né? Às vezes o indivíduo ele junta ali dinheirinho para comprar uma bike de setentão, para poder fazer uma economia. Então, 400 pila, talvez, né, para um ministro que ganha muito bem, que tem a vida dele lá, vitalicidade e tal. Agora, dependendo do trabalhador aí, é questão de vida ou morte. Então, drogas, né? Também, olha aí, ó, já tinha falado, mas eles não admitem, tem os julgados aí que deram origem a esse entendimento para vocês poderem ler. Direito tributário e previdenciário, aí existe uma relativização e dependendo da situação aplica o princípio da insignificância. Existe até entendimentos que até o número de tantos salários mínimos ou o índice padronizado tributário e tal, não há interesse do Estado em cobrar, porque a movimentação da máquina é mais custosa do que cobrar o próprio tributo, né? E no direito ambiental ele é aplicado sim, né? Não é justo, às vezes, você punir um proprietário rural, um pequeno proprietário rural de baixas condições de instrução, tá, que ele vai lá e de repente corta o galho de uma árvore e aí vem a punição criminal para isso. Então, aplica-se sim o princípio da insignificância nas questões de direito ambiental. Legal, meus amigos? Então, eu vou interromper aqui a aula nesse momento, né, o segundo bloquinho, e numa outra oportunidade aí a gente retoma a sequência dos demais princípios. Um grande abraço a todos e fiquem bem.